Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da Explore. A curiosidade nos levou do outro lado do mundo e o aprendizado nos trouxe de volta. E o desejo de compartilhar conhecimento fez nascer esse podcast. Aqui, transformamos experiências em conversas sobre o futuro da educação. E no episódio de hoje, a nova fronteira da mente e a híbrida e inovação cognitiva. Bom, trouxe aqui a Diana Richter, que é do Colégio Inovar Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Obrigado por ter vindo, Diana. Obrigada, Gui. A Tainá Magaldi, também do Colégio Inovar Veiga de Almeida. Obrigada, Gui. O Everson Pereira, do Colégio Bandeirantes. E o Rafael Lima, do Colégio Avicena. Fala, Gui. Um prazer estar aqui. Obrigado pela presença de todos. E, bom, enquanto pensamos em inteligência artificial, na verdade, normalmente pensamos que é algo que ainda está chegando. Mas durante a nossa missão pela Ásia, tivemos uma sensação diferente, lá já chegou. Na China, vimos óculos traduzindo conversas em tempo real, né, Rafael? Sistemas corrigindo milhares de provas e manuscritos por dia, criando aplicações próprias com apoio de IA. Em muitos casos, a tecnologia deixou de ser uma ferramenta e passou a ser infraestrutura. Ao mesmo tempo, ouvimos alertas importantes. Na Tsinghua University, discutimos os riscos da dependência excessiva da IA, da superficialidade e da atrofia cognitiva. Por isso, esse episódio não é apenas sobre tecnologia, é sobre como a inteligência artificial está mudando a forma como pensamos, aprendemos e criamos. Bom, e começo. Qual foi o maior choque tecnológico da viagem e qual a implicação cognitiva? Quem quer começar? Posso começar? Posso. Então, eu tinha uma expectativa de um choque maior até tecnológico, né? Quando a gente começou a investigar e falar que a gente ia, eu achei que eu fosse encontrar uma coisa, um mundo muito diferente, né? Uma escola muito diferente. E o que mais me impactou não está diretamente na tecnologia, está assim nesse mindset deles, né? Para mim, a tecnologia para eles, enquanto a gente está aqui questionando se vai ter substituição pela IA, lá para eles já é uma realidade. Eu acho que eles nunca se questionaram se iria ser substituído, e eles já aprenderam a trabalhar com a IA. Então, assim, esse mindset, essa discussão que para a gente ainda está se debatendo nisso, para eles não é uma preocupação, porque eles já estão produzindo, né? Eu acho que eles trazem uma mentalidade de produtividade muito maior do que a nossa, uma mentalidade que o erro vai existir, a gente vai construir. Então, muitas vezes a gente fica no pensamento, fica no erro, fica se questionando se vai ser ou não vai ser, e toma um tempo de produção. Eles produzem para depois questionar, para depois aplicar. Então, para mim, essa foi a grande bagagem que eu trouxe. Assim, como é que a gente transforma isso dentro da escola para ser mais produtivo, né? Como é que a gente entende essa inteligência artificial já entrando como um agente, como a gente viu, né, na Moonshot, assim, já é um agente de aprendizagem, e esse aluno já cocria com a inteligência. Ele não faz só pergunta básica a um GPT, ele usa já como cocriação para desenvolvimento de ciência e de tecnologia. Então, foi aí que me encantou mais, foi o mindset deles. Eu vou pegar esse gancho da Moonshot e vou pedir para o Emerson falar sobre esse caso, que eu acho que te esquentou a cabeça, né? Na verdade, o que me chamou muita atenção nessa questão de tecnologia, e a Moonshot como escola em especial, foi o quanto que eles já olham para o desenvolvimento de robôs antes, ou ao mesmo tempo que eles olham para a IA generativa. Então, a gente está muito discutindo IA generativa, e eles estão já aplicando IA generativa nas máquinas, e não só nas indústrias ou nos centros de pesquisa. A gente viu isso acontecendo na escola, quando há uma década atrás a gente viajava e via as escolas aplicando STEAM, e agora a gente vai para lá e vê eles aplicando STREAM, com o R de robótica. É um sinal de que existe um plano coletivo, um plano de sociedade de desenvolvimento tecnológico, muito nisso que a Diana trouxe, né, de menos preocupações do que pode dar errado e olhando menos questões paralelas, mas olhando que
o que é que nós temos que fazer para ter sucesso no futuro. E a partir daí um pragmatismo que poucas vezes a gente vê aqui. Aqui a gente fica discutindo muito questões laterais, então quanto tempo o menino fica na tela, quanto tempo... Isso até foi uma coisa interessante lá, né? Porque a gente perguntava para eles o que eles achavam do tempo de tela e a impressão que dava é que eles nem entendiam a pergunta, porque não era uma questão. A questão... Até depois eu fiquei refletindo, falei assim, mas por que não é uma pergunta para eles, né? E acho que como eles não têm acesso às redes sociais, eles não perdem tempo com questões laterais nas redes sociais e eles usam a máquina e a tela para questões produtivas. Então, eles vão limpando o caminho dentro de pensando numa estratégia de médio e longo prazo, que bate, por exemplo, com que acho que todo mundo viu aí esses dias a história dos 12 mil cursos de ensino superior que foram cortados, porque, na verdade, eles têm um plano. E esse plano é empregabilidade para as pessoas, esse plano é desenvolvimento. Dentro desse novo contexto. Dentro desse novo contexto. Né? E, na verdade, os cursos eles foram transformados, né? O curso de tecnologia não é que foi cortado e acabou, está diminuindo a graduação, que é uma discussão que às vezes a gente vê muito aqui no Brasil. Vai acabar o ensino superior, Sim. Não faz mais sentido? Não, faz total sentido. Só que eles transformaram... Né, o currículo tem que mudar, né? O currículo. É um ressignificado, né? Então, assim, se eu ressignificar, quais são os cursos que são interessantes? Que até do ressignificar, assim, você pega o relatório do Fórum Econômico Mundial, a gente não sabe quais são as novas funções. Então, como é que eu tenho uma faculdade que projeta daqui a 5 anos, se eu daqui a 10 não sei quais são os empregos? Então, quando eles falam de corte, eles falam assim, a gente está vendo que eu preciso desenvolver habilidades e ter uma faculdade menos focada em uma profissão e mais focada numa habilidade para você se adaptar. Para o que vier, você conseguir aplicar. Eu acho que tem essa diferença. Né? E até pegando já o gancho da pergunta, essa para mim é a grande tecnologia. A tecnologia deles é a mentalidade deles. Eles entenderem que não é opcional. A gente vai ter que ter um cérebro híbrido. Não é que a gente vai botar um chip na cabeça, mas você vai ter que pensar e se potencializar com a máquina. Né? E você passar... E agora ainda está começando, você ainda está ensinando. Eles usam as mesmas ferramentas que a gente, todas as mesmas ferramentas de IA, mas como eles usam, e eles entendem que investir tempo em aprimorar a relação deles com a IA, e ele se multiplicar, eu até brinquei falando, ele tem a equipe dele, né? Então ele começa a ter ali os 4, 5 componentes, e para o aluno, assim, ele entender que ele vai ter o buddy dele, ele vai ter um amigo virtual dele, não de amigo imaginário, mas para ajudar ele a estudar. Então, eu acho que essa diferença de comportamento e de uso, que é uma tecnologia, mas não é uma tecnologia de sistema que a gente não consiga. Que o Alain Namonshot criou. Né? É isso. O seu próprio LMS, com a forma com que ele aprende, gamificado, com o conteúdo. E ele criou o agente dele, Ele na dificuldade que ele tinha em química. Então, ele desenvolveu o agente dele, ele potencializou o estudo dele, né? Então, e quando a gente traz, assim, né, para o professor, a gente muito já escuta falar na educação, que o importante é ter o aluno curioso, o aluno questionar. E lá a gente viu isso na prática acontecer, assim, sair desse mundo do conhecimento, né, porque só do conhecimento, para esse conhecimento que transforma, que se aplica. Então, esse lugar da escola, que a gente continua vendo carteira, quadro, tecnologias que a gente... Mas, assim, a forma que está chegando e a forma como eles se provocam também no currículo, né? Quando a gente viu o currículo na Coreia, na formação do professor, né, que a formação do professor precisa ter IA hoje, ele tem um laboratório de futuro dentro da faculdade de educação, ou seja, está na formação do professor, que vai estar passando para um currículo e que não está no questionamento, eles já estão aplicando, e eu acredito que isso também aconteceu com eles no processo do STEAM lá, porque o STEAM para eles também é uma realidade que ainda no Brasil a gente vê esse questionamento de aprendizagem por projeto, então eles já aplicaram, então eles já estão no próximo passo da IA, e aí eles vão desenvolvendo isso junto com o currículo. Então, esse ecossistema que eles vão cercando, né, que é o governo, a formação do professor, e esse aluno mais produtivo, né, com conhecimento, eu acho que esse ecossistema é um caminho que eles estão indo e mais acelerados do que a gente. Assim. Você falou lá em Seul, e como é interessante, né? Justamente no ambiente de formação de professores, a gente vê como a análise de como o aluno aprende é importante. Exato. Então, a gente foi no laboratório onde tinha
né, de captar zonas cerebrais, os olhos, para entender como o aluno está reagindo ao estímulo que eles estão definindo ali, seja IA, seja o que for, para ter um aprendizado mais assertivo. Rafael, para você, qual foi o maior choque tecnológico? Então, eu acredito sim que eles estejam na nossa frente em termos da tecnologia propriamente dita. A gente via robozinho limpando o corredor do hotel, via drone levando comida, quando você pede no iFood deles, né? Que chegou aqui no Brasil, o Kita. Robôs humanoides nós vimos em algumas ocasiões, mas não tinha nada de outro planeta, assim, como se a gente tivesse ido para o mundo do futuro completamente. Só que era muito mais comum de se ver aqui no Brasil. Mas, de fato, para mim, aquilo que mais impressionou foi essa mentalidade. Está todo mundo curioso para saber como usar a inteligência artificial da melhor forma, para aprender melhor, para chegar mais longe. Então, sim, enquanto que no Brasil nós percebemos um receio e muitas vezes uma espera por uma orientação externa, lá a gente vê que não, que quando eles se deparam com uma nova tecnologia, a postura é, nossa, eu preciso aprender sobre isso, eu preciso me aprofundar porque eu vou conseguir criar cada vez mais rápido, isso é incrível e vamos para cima, vamos para frente. Essa postura deles é bastante impressionante, na minha opinião. Muito bom. Emerson, depois de tudo que a gente viu por lá, qual é a atividade intelectual que continuará sendo exclusivamente humana por mais tempo? Não estou falando que é para sempre. Acho que a atividade intelectual humana ela vai continuar acontecendo. O que muda é que ela vai ser potencializada, ou não, dependendo das nossas escolhas. Então, mas o que vai ser exclusivamente, o que a máquina não vai conseguir mimetizar ou vai demorar mais para mimetizar? Olha, sendo bem sincero e não fugindo da pergunta, eu acho que pouca coisa. Porque, no fundo, quanto mais a gente estuda o ser humano, mais a gente vê que ele é previsível em comportamentos, em atitudes. Às vezes a gente fala assim, o que é o do humano que vai continuar sendo humano? Aí a gente fala, empatia. Aí a gente começa a olhar Essa semana eu tive num evento com diretores de escola, em que o palestrante perguntou quem aqui usa IA como o lugar de confissões, né, como confessionário ou como um amigo. E eu fiquei meio chocado porque deu mais de 70% das pessoas, e falando de autogestão... Não, mas atualmente é o número 1 de uso, é realmente isso. Mas por que eu acho que por que isso acontece? Porque ela é empática, né? Ela é treinada para ser empática. Ela te fala que você é maravilhoso, ela fala que o jeito que você escreve é muito... Então, existe ali uma empatia algorítmica, mas as pessoas estão sentindo como empatia. Então, quando a gente fala assim, a empatia não vai acontecer na máquina, já está acontecendo. Não dá para a gente achar que não está acontecendo, está acontecendo. Aí você me fala, então, o que fica? Eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer um retorno para as nossas bases humanas, porque a real é que, a partir do século XVII, a gente passa a ser seres que valorizam muito mais a ciência do que muitas outras coisas. A ciência trouxe um monte de coisa importante para nós, a humanidade, com relação à saúde, com relação à aprendizagem, evoluiu muito. Eu acho que a gente dá para dizer que o mundo melhorou, dá para a gente dizer que a humanidade evoluiu, não sei se o mundo melhorou, a gente tem que perguntar para os bichinhos e para os rios se o mundo melhorou, mas eu acho que quanto mais a gente tem que voltar, eu acho que a gente vai fazer um caminho de volta para esse nosso habitat natural. A gente se perceber como animais que pensam, mas que a gente vai gastar mais tempo nisso. Eu acho que a gente não gastou tempo nos últimos 3 séculos, ou quase 4 séculos, para entrar para dentro do humano. A gente começou a pesquisar o que o mundo faz. A gente começou a tentar fazer com que a ciência mostrasse para a gente como o mundo funciona, não como a gente funciona. Então, hoje, quando eu pergunto para os humanos, mas o que é o humano do humano, a gente não sabe responder. Eu acho que nessa linha, eu acho que o que é humano é o ilógico. E é onde eu acho que a gente vai sempre... Eu acho que a inteligência artificial e a tecnologia vai sempre levando a gente para uma zona de conforto, onde a gente pense menos, onde a gente procure menos, onde o caminho fique mais fácil. Só que todas as grandes evoluções da humanidade nasceram de uma dor e de alguma coisa que foi ilógica.
né? Se perguntasse para a IA em 1900, sei lá, 300, você vai atravessar o mar para comprar pimenta? Ela falou, cara, claro que não. Pega aqui essa plantinha e pronto. E o mundo ganhou muito, muitos morreram, é difícil, mas eu acho que o humano, a gente desafia a lógica. Enquanto a IA, ela vai trabalhando e combinando a lógica. Eu acho que tudo que desafiar a lógica e for pensar fora vai ser humano. Eu acho que o trabalho da gente vai ser isso, a gente pegar e falar, essa é uma ideia maluca aqui, como é que eu boto em prática? E não assim, essa é uma ideia maluca? Não é maluca, para. Você vai ter que provocar. Não, mas eu quero fazer. A ideia é maluca, mas me ajuda a tornar real. A provocação que eu estava fazendo é assim, tem umas coisas, por exemplo, intuição. Intuição é uma coisa que você não pode falar numa roda de negócio que você está usando a tua intuição. Hoje até um pouco mais do que há 10 anos atrás. 10 anos atrás, amor e intuição eram duas palavras que você não podia usar. Agora, intuição é importantíssimo. Agora, o que é que a gente usa? Eu acho que a gente estudou muito pouco. E isso que eu acho que a gente vai começar a ter que estudar, porque a gente vai ter que se redescobrir. Porque a gente não ou se redescobrir ou se descobrir, né? Não sei se um dia a gente soube. E aí, pegando assim o que a Tainá falou, né, que você traz, eu acho que a curiosidade é uma coisa que é humana, né? Então, essa coragem, ser disruptivo, ser curioso, né? Quem vai questionar essa IA ou quem vai construir com ela vai ser o humano. Então, a curiosidade é uma coisa que, quando a gente entra, né, para o mundo das escolas, é uma coisa que a gente não pode deixar matar e que muitas vezes, né, pelos exames que a gente tem, pelo formato que a gente tem, muitas vezes a gente deixa matando essa curiosidade na criança. Né? Então, assim, a gente vai para respostas de memorização, muitas vezes, o conteúdo brasileiro ainda é muito extenso, então é difícil, às vezes, a gente trabalhar dentro de tudo que a gente tem que dar conta, né, da matriz curricular. A curiosidade fica de lado. Eu acho que a curiosidade é um valor humano que, para desenvolver, para ser disruptivo, alguém precisa ser curioso, alguém precisa ser corajoso para a gente seguir, né? Mas eu acho que tem valores humanos, como a Emerson trouxe, que vão ser humanos. E eu também acredito que a gente vai voltar. Eu acho que a gente, para desenvolvimento de tecnologia, de produtos, eu acho que a gente vai estar usando IA e vai acelerar. Mas eu acho que cada vez a gente vai voltar essa nossa conexão, né? Na Coreia, uma coisa que eu fiquei impressionada, que eu estava comentando com a Tainá, a gente foi num lugar que era uma coisa mais design, um bairro mais design, e tinha uma loja sensacional de disco de vinil. E estava lotada de jovens, assim, molecada de 20 anos, sabe? Toda descolada, mas assim, e todos escutando discos de vinil, porque tinha umas vitrolas, e eu olhava aqui, eu falei, gente, a gente está no mundo do Spotify, mas eles estão aqui consumindo vinil, colocando numa vitrola, né, e escutando junto às vezes. Eu falei, em algum momento, eles estão conectando, né? Então, assim, eles viram mais valor nessa conexão, nessa experiência de conexão, do que poderia estar cada um com seu fone. Acho que aqui vocês me ajudaram a chegar num ponto, assim, acho que tem uma coisa que é brilho no olho. Então, assim, enquanto a Diana falava, tem brilho no olho. E o brilho no olho traz isso, traz curiosidade, traz você viver intensamente. E eu acho que isso dificilmente a máquina vai ter, porque não tem uma inspiração no brilho do olho. O brilho do olho nasce em algum lugar que acho que a máquina não tem. E isso pode ser um diferencial nosso. Um dos pontos que me chamou a atenção foi que, muito na China e também em Hong Kong, eles deixavam muito claro que era o ser humano no centro. Então, poxa, ok, inteligência artificial é incrível, nós conseguimos chegar mais longe com ela, mas é o humano no centro, ele que vai dar a direção, ele que vai expandir as suas habilidades. E uma das frases mais marcantes de toda a viagem foi de um diretor que fala que a carreira do professor teve um aumento em sua procura com a inteligência artificial, porque é uma profissão que não tem substituição. Quer dizer, é o humano no centro. Quando você pergunta que habilidade exclusivamente é exclusiva ao ser humano, habilidade intelectual, talvez a gente tenha que refletir muito para chegar numa resposta. Houve até alguns exercícios de especialistas em música tentarem diferenciar quais músicas eram criadas por grandes nomes, né, da história e quais foram criadas pela inteligência artificial. Eles falharam em encontrar. Então, quando a gente olha até mesmo para a criação de músicas, para a criatividade, os limites estão desaparecendo. Mas o ser humano é visto como aquele que provoca transformação e aquele que está guiando tudo isso. E aí, assim, uma coisa que a gente viu também nas escolas foi a palavra amor, né?
o quanto isso é humano. Né? Eles não transferem um amor para a IA. Então, em várias escolas que a gente passou, a gente viu a palavra amor, a gente viu compaixão, a gente viu trabalhos deles desenvolvendo isso, uma preocupação deles também com a saúde emocional. Sim. Né? Assim, nas escolas que a gente passou. E aí eu acho que isso é humano. Assim, a gente está se olhando para cuidar desse humano. Talvez seja a era de começar a cuidar ainda, do humano. O Emerson até comentou, ouvimos isso na China. Na China. Onde a gente acha que todo mundo está limitado, tem uma ditadura, né, e uma pressão social, e que quando a gente vai lá, a gente vê que eles estão felizes por ter esse desenvolvimento, por ter comida, por ter aprendizagem e por ter trabalho, né? Então, é um mindset que a gente tem aqui de que está tudo bem, a gente tem recursos naturais, não temos furacões, né? Temos sol, um pouco mais quente para cima, um pouco mais frio para baixo, mas a nossa sociedade, ela é nova e vem de uma memória de paz. Eles são milenares, precisaram construir uma muralha para se proteger por mais também de 1000 anos, e passaram por recentes períodos de fome, de limitações, e que, sem querer defender né, a política de governo, mas que para eles está funcionando. Né? E a gente vai lá e ouve sobre amor. Amor. E comunidade de comunidade, né? Eles se enxergam como, e está até na bandeira, né? O povo como uma comunidade. Então, eles também, acho que eles têm esse olhar de amor e de compaixão e de olhar para o próximo, da empatia, talvez por terem passado períodos de muita dificuldade, de muita guerra, eles têm um olhar para um todo. Então, eles cuidam, assim, eles têm um olhar de cuidado para o outro também. Né? Na Coreia eu senti mais isso até do que na China, mas eu senti esse olhar de cuidado, assim, como um povo, né? A gente cuida de um povo como um todo. Sabe, quando eu estive na muralha, uma coisa que me tocou foi que um chinês, quando visita aquela muralha, ele olha para aquilo e fala, isso aqui foi construído por muitos e muitos anos e por pessoas que nasceram e morreram durante a construção da muralha. Então, me veio uma ideia de continuidade de vida, de povo, muito maior do que a vida individual de cada um. E isso dá essa dimensão, me deu essa sensação, sabe, de isso dá essa dimensão para eles, de que eles fazem parte de um povo que tem uma história. Quando aquela diretora vira para nós e fala assim, que a gente pergunta se ela tinha medo do futuro, ela fala assim, nós já somos uma civilização de 3.000 anos. Essa é mais uma tecnologia. Parece que a coisa fica um pouco mais diluída, assim, parece que é uma densidade que parece que é uma gotinha no oceano que vai acontecer. E com isso tudo ela está preocupada em formar o humano, né? Que ela falou assim, a gente vai continuar, né? Essa é mais uma tecnologia e o humano vai continuar, então a gente tem que preparar esse aluno, esse menino, para esse mundo. E ela começou mostrando a escola para a gente, mostrando os valores da escola. A gente estava num calor razoável, todo mundo transpirando, e ela fazendo questão da gente estar ali lendo aqueles valores escritos nas placas espalhadas pela escola. Então você vê que realmente faz muito sentido para eles, né? E o quanto eles valorizam tudo isso, né? E que é importante compartilhar conosco. Bom, na Tsinghua University nós ouvimos que a IA pode acelerar a aprendizagem, mas também a superficialidade. Como distinguir a produtividade de aprendizagem real? Como encontrar o equilíbrio entre o apoio tecnológico e o esforço intelectual? Cara, eu acho que a gente viu isso quando o aluno da Moonshot botou aplicando. A gente, desde sempre, fala da pirâmide de aprendizagem, né? Então, quando você ensina alguém o que você sabe, você aprende muito mais. Você montar um prompt, você está ensinando, você está passando todo o seu conhecimento para a IA, para ela executar a tarefa. Você está ensinando. Né? Se a gente, numa brincadeira, metodologia ativa. Você está sendo ativo, ensinando a IA, passando para ela tudo o que você quer, porque a IA, na verdade, ela vai precisar de detalhes. Você aprendendo, você vai estar ali olhando o objeto. Você precisa descrever. A IA, você fala assim, maçã. Você não pode falar que é maçã. Né? Então, você tem que falar, é uma fruta vermelha, redonda, e aí você testa para ver se ela gerou aquilo. Então eu acho que essa musculatura de você estar ensinando
e você está trocando. É porque no Brasil a gente ainda usa muito como um Google potencializado. Você pergunta, ele te responde e você fala, tá bom. Quando você começa a criar junto, a montar, criar as regras, criar a ética, né? Você fala assim, qual é a ética? Qual é o propósito do nosso trabalho? Então você internaliza e aprende tanto que eu acho que eu ouso dizer que a gente aprende mais do que com alguém palestrando e você fazendo uma prova depois. Porque, na verdade, você está testando ali o seu conhecimento. Será que tudo que eu falei chegou em algum lugar? Será que fez sentido para essa pessoa que está me ouvindo? Então, eu acho que tem essa... Você vai saber se foi superficial ou não do que ela gerar para você. Né? A gente teve aquela professora não vou lembrar o nome da escola, de redação, que eles escreviam a redação, ela corrigia. E aí, ao invés de eles reescreverem a mesma redação, eles tinham que botar um prompt para corrigir a redação, para ver se a redação chegava na nota máxima. Isso é tão puro quanto metodologias ativas de você aplicar o conhecimento, que é o que a gente tanto procura. Então, eu acho que quando você entende que ela não é uma ferramenta, ela está somando a você, que o seu cérebro vai ser híbrido, eu acho que você ganha uma musculatura enorme, porque você vai se esforçar mais de eu posso fazer melhor, só que você tem mais tempo. O tipo de maneira, a maneira como você enxerga a inteligência artificial impacta muito no que vai acontecer com você mesmo. Então, se você enxerga como uma ferramenta para te treinar melhor, para te ensinar melhor, é muito provável que você aprenda melhor e seja mais bem treinado. Agora, se você enxerga como uma muleta que vai só responder perguntas, é bastante provável que você fique mais preguiçoso e se torne, quem sabe, até dependente da inteligência artificial. Então, é importante decidir que tipo de ferramenta você quer que ela seja, e é importante, na minha visão, que você crie regras de uso, porque se você não tiver regras, inevitavelmente você vai caminhar para a direção de menor esforço. Tem que ter as regrinhas. Que isso é da nossa natureza, né? A gente cria toda a tecnologia, né? Toda a tecnologia que a gente criou, desde a roda, foi para facilitar alguma coisa do nosso trabalho e nosso esforço. Né? E hoje a gente acaba tendo mais tempo, com menos tempo, porque a vida fica mais corrida, porque a gente vai criando umas coisas, mas a gente teria mais tempo, porque a gente hoje tem uma inteligência artificial, ou tem tecnologias que facilitem a nossa vida. Então, acho que a gente vai precisar saber aproveitar melhor o nosso tempo. Sabe? Então, assim, tem a parte nossa humana que a gente vai ter que se dedicar mais. Eu acho que dentro da sala de aula é botar esse aluno, essa inversão desse papel do conhecimento, assim, o conhecimento ele precisa criar caminhos de solução, né? Então, o aluno precisa alimentar o manhã com o conhecimento dele, mas eu preciso pedir algo mais para ele, para eu começar a trabalhar a musculatura desse cérebro, né? Enquanto a gente... Porque é um músculo, né? Então, a gente precisa criar força nele. Senão, a gente cai naquele estudo que foi feito, né? De como é que fica, de neurociência, de um cérebro estimulado só pelo GPT, mas com pergunta e resposta, e um em sala de aula com o professor. Só que eu não posso dar o mesmo estímulo, né? O GPT não está para fazer as perguntas como o professor, às vezes, faz em sala. Então, a gente precisa dar estímulos diferentes e se provocar. Né? Tem uma pesquisa que a gente estava vendo de pergunta. Hoje, o professor pergunta em torno, numa aula de 45 minutos, 114 perguntas. Os alunos respondem as perguntas do professor em 3 palavras. Sim, não e não entendi. Assim, é muito pouco que a gente está estimulando para esse mundo que a gente precisa de transformação. Então, esse conhecimento, a gente precisa trabalhar o conhecimento, provocar os alunos a fazerem mais perguntas do que o professor e usar a inteligência artificial na construção, não do conhecimento, mas de uma solução. Então, acho que é uma inversão que a gente vai ter que fazer no nosso currículo, é olhar para o nosso currículo, é olhar o que é essencial desse aluno estar produzindo conhecimento com solução e aplicação. Né? Porque eu acho que não faz mais sentido ficar só o conhecimento. Né? Resposta certa ou errada, nesse mundo de hoje, a IA vai responder para a gente. Mas a transformação disso, né? Quem vai alimentar no parâmetro que eu vou estar dando para essa IA, para onde eu vou querer aplicar, aonde eu quero alcançar, aí eu acho que a gente vai potencializar. Então, eu acho que a gente vai ter que trabalhar e se perguntar e errar, e se permitir errar, se permitir testar, trabalhar com as crianças esse estímulo maior desse cérebro, que é um músculo,
que a gente vai precisar forçar, senão vai ficar preguiçoso. Não vai trabalhar, vai ficar preguiçoso, vai ficar sedentário, e aí tem até o brain rot, que hoje está sendo falado, são cérebros atrofiados, crianças de 5 anos, o QI, que historicamente a primeira vez que deu QI menor foi agora, porque eu acho que a gente não está sabendo estimular da maneira correta com o que a gente tem, porque está posto, né? A gente tem a inteligência artificial, ela está aqui, eles já usam, desde muito novinhos eles já estão usando, eles já sabem o que é. Então, assim, não adianta a gente ficar... E desde o Google, né? Não era o GPT, no Google ele já dava resposta para os alunos. E a gente continuou fazendo as mesmas perguntas. Então, acho que agora é trabalhar e entender que a gente tem que... A quase academia do cérebro tem que ver chegar na sala de aula. A gente estava falando aqui do Alan, né, de 17 anos, no Moonshot, que fez o próprio currículo. Né? Ele foi criador do próprio currículo. Como vocês veem o futuro da educação no ambiente onde os alunos são os criadores? Eu vejo fantástico, porque eu acho que quando a gente fala, e que é antigo já isso, né? Eu acho que tem muitas teorias antigas que hoje, com a inteligência artificial, estão forçando a gente a efetivamente mudar. Né? Então, o aprender, o professor como mentor, todo mundo aprendendo, porque o professor também está para aprender com o aluno, eu acho que a gente cria um grande ambiente de aprendizado, né? E uma sociedade que aprende junto, né? E não esse lugar hierárquico que a gente tem de conhecimento. Eu acho que a gente deixa hoje o Emerson, né, até apresentou para a gente as conexões, né, que você faz, você sai daquela hierarquia e você promove conexões, e eu acho que isso amplifica para todo mundo, né? Amplifica para o professor, amplifica para o aluno, para a sociedade. Então, eu acho que se a gente conseguir chegar num modelo desse, né, potencializar o aluno nesse lugar de quem monta a sua aprendizagem, né, porque vai pela via de interesse dele, e o professor pode ir desafiando, estimulando ele, eu acho que para mim seria o mundo ideal, mas é um caminho que a gente ainda tem que chegar lá. Culturalmente a gente precisa mudar também, a gente precisa se permitir, mas eu acho que seria fantástico. Assim. É um mundo sem Enem? Eu acho que seria um mundo sem Enem, talvez um outro modelo, né? Eu acho que o Enem já está provocando mudanças, né? Eu acho que a BNCC, ela trouxe, quando a gente traz para a educação básica, né, já os verbos, né, nessa construção, eu acho que foi um grande caminho, a gente sair do mundo do conteúdo e trabalhar habilidade, né, e competência. Eu acho que já foi um grande caminho que a gente deu. Acho que a gente ainda tem muito conteúdo que não seria necessário ser da forma como é. Talvez a gente chegaria nos mesmos conteúdos por um projeto, por uma aplicação, mas a gente trazer que todo mundo tem que saber aquele conteúdo da mesma forma, do mesmo modelo, né, e não olhar a habilidade que cada um tem, essa competência de transformação que cada um tem, né, ser específico, todo mundo tem que estar no mesmo lugar. Eu acredito que pode ser um mundo sem Enem, mas não, não sei se a gente está pronto para chegar lá. Você foi para outra pergunta, mas eu ainda quero continuar nessa. Rafael, os alunos serão os criadores? Então, para trazer um pouco de contexto, você falou do Alan, nós somos, para explicar para quem nos ouve, nós somos uma escola muito moderna na China, chamada Moonshot, e um aluno nos fez uma palestra de 30 minutos para mostrar como ele utilizava a inteligência artificial, e foi um show. Ele abriu um portal com uma série de programinhas que ele tinha criado com a ajuda das ferramentas. Então ele mostrou alguns jogos, ele mostrou um tutor de inglês que pegava bem no ponto que ele tinha dificuldade, ele mostrou um simulador de moléculas porque ele não conseguia enxergar, ele tinha dificuldade. Então ele usou a inteligência artificial para criar isso. E nós o desafiamos perguntando se ele conseguiria aprender sem inteligência artificial. E ele explica que, olha, sim, eu fui treinado para isso, mas a inteligência artificial me ajuda a ir mais longe, me ajuda a aprender melhor. Então, por exemplo, eu me sinto protagonista, eu sou um grande agente, eu não sei programar, mas aí eu explico aquilo que eu quero e a inteligência artificial faz isso por mim. Então, isso me ajuda demais a chegar mais longe. E uma outra escola que foi muito marcante nesse sentido foi uma escola que tem vários nomes, né? E os nomes em chinês e cantonês são um pouco complicados. Mas uma escola de Hong Kong que estava se destacando no uso da inteligência artificial, eles nos levaram numa mini feira de ciências. E os experimentos que os alunos nos apresentaram eram muito impressionantes.
se tornavam ainda mais impressionantes quando você olhava para o aluno e via que ele era muito novo. Então, alguns aluninhos, um que eu cito sempre, eles tinham 11 anos de idade, eu acredito, eles ganharam alguns prêmios porque eles criaram um sensor para ficar em casa, um sensor caseiro, todas as casas poderiam ter, para indicar o nível de poluição do ar. Você olhava para eles e falava, não, mas foi você mesmo que fez isso? Porque é de muito alto nível. E sim, eles conseguiram chegar nesse nível porque eles aprenderam a usar as ferramentas da forma correta. Então, quando a gente tem os estímulos certos e aprende a usar as ferramentas da melhor forma, a gente consegue fazer coisas muito incríveis. Então, eu acredito que o futuro nesse sentido seja muito próspero e que a gente vai ver coisas fantásticas acontecendo. Aí é a empatia sendo utilizada para um propósito, né? A necessidade de um alarme de poluição, porque é essa a realidade, para que ele tenha essa necessidade de desenvolver um produto como esse, como chegar num resultado como esse. Tinha um também que era de fazer exercício. De fazer exercício. Esse era muito marcante, vou descrever porque é fácil de descrever. Você chegava e enxergava uma tela como se fosse um GTA, só que era ainda mais realista porque era bem um Google Maps, assim, como se você estivesse andando na rua. E os alunos explicaram, na parte tinha um volante, e tinha... Era usado o AMAP, uma coisa assim, que era o Google Maps deles. Google Maps deles. Era real. O ambiente era aquele. Era cidade de verdade, assim, na televisãozinha. E aí tinha um volante, tipo esses de simulador de videogame. E tinha muito legal, que é gamificado do jeito que eles gostam. Total. Porém, e na parte de baixo tinha um pedal. E o que eles explicaram? Eles falaram, olha, existem algumas pessoas que já são muito idosas, elas não conseguem mais sair de casa. Mas elas têm que se sentir mais livres, né? Verem o mundo lá fora, e elas também precisam se exercitar. Então, o que a gente criou? É um programinha, você começa a pedalar e controla no volante. E aí você consegue ir explorando a cidade por meio desse simuladorzinho que nós criamos. Ou seja, as cidades chinesas já são com milhões de pessoas e são grandes. Então, o senhor de idade que está lá, né, em casa, que de repente não tem mais motivação, agora faz exercício e ainda conhece a cidade que ele não teve acesso. É isso mesmo, muito legal. Então, usado para o bem, de fato. E com um monte de conceito de física, que talvez não precisou botar as 300 mil fórmulas, que eram crianças novas. Crianças muito novas. Então, assim, é o conhecimento aplicado. E acho que inspira. Eu acho que ele olhar assim, quando você sai de não botar uma camisa M em todo mundo, você entender que cada um tem uma potência e que você pode explorar essa potência, o mundo fica lindo. Você fala assim, cara, você imagina se todo mundo se potencializar. Se todo mundo pegar assim, não, putz, essa é a minha falha, eu posso resolver. Eu acho que é tudo que todo educador sonha, né? Eu acho que todo mundo que está numa escola, você fala assim, eu quero o melhor desse aluno. Não tem educador que não se emocione de, putz, esse aluno me surpreendeu. Tem alunos que vão surpreender na matemática, tem aluno que vai surpreender tocando piano, mas você olhar e falar assim, cara, isso aqui pode transformar todo mundo dentro da sua área numa grande potência. Eu acho que para a educação, para a sociedade, não só para a educação, não só dentro da escola, eu acho que nas suas casas, gente que tem que se reinventar, você fala, cara, o mundo não tem limite mais. Porque antes você tinha o limite de, eu preciso de, ou nascer no lugar certo, ou na economia correta, enfim. Cara, hoje não tem limite. Se você tiver vontade e tiver com disposição para suar, você pode fazer alguma coisa fantástica. E eu acho que foi isso, assim, esse aluno mexeu muito com todo mundo, eu acho. A gente falou assim, talvez na escola errada, ou com a metodologia errada, a gente tinha adestrado um gênio. A gente tinha diminuído o potencial que esse menino tem. E por conta do estímulo certo, com a ferramenta correta, eu tenho certeza que esse menino tem um futuro brilhante. Mas, Gui, só, desculpa. E aí, assim, pegando a gente, mas eu acredito, assim, aqui no Brasil a gente tem vários exemplos sensacionais também de escola, né? Porque eu acho que o que chamou a atenção é porque na China era um comando e muitas escolas trabalham por STEAM. A gente também não pode esquecer do treinamento que eles têm para matemática, porque, né, a gente vai chegar no Gaokao. Mas eu vejo que no Brasil a gente tem muitas escolas, mas geralmente essas escolas não estão no acesso, né? Não estão nas escolas públicas, está mais para o ensino privado. Então eu acho que isso é uma grande oportunidade que a gente tem. Eu acho que hoje a gente tem um documento
que é a Base Nacional Curricular, que ela guia para isso, ela guia já para uma educação mais aplicada ao mundo, né? Saiu desde o currículo de computação que tem que estar aplicado nas escolas. Então, acho que hoje a gente tem alguns direcionamentos importantes que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente tem que parar de questionar, aplicar, errar e ir aprendendo no erro. Mas eu vejo que a gente tem exemplos, como a gente viu lá, dos meninos trabalhando por projeto, a gente tem eventos incríveis em escolas brasileiras, sem sombra de dúvida, né? A gente teve um lá no colégio, ano passado, que os meninos desenvolveram, utilizando forma de matemática, um pote de sorvete. Era a embalagem retangular, aquela embalagem que a gente conhece normal, e se fosse de forma cilíndrica, economizaria não sei tantos % de plástico, e era melhor, sustentável. E eu me surpreendi com o projeto dos meninos, porque quando o professor falou que eles estavam fazendo, eu não entendi. Eu não entendi mesmo. Eu falei, Léo, não estou entendendo o que você está falando. E quando ele me mostrou pronto, os meninos, quando os alunos, o professor me explicou, eu não entendi pelas fórmulas. Quando os meninos sentaram, não, Diana, aqui, é esse pote, é assim, eu falei, caramba, que legal. Então, eu acho que no Brasil a gente tem muito exemplo também, assim, a gente precisa conhecer, senão a gente fica com a síndrome, né, do cachorro magro, do vira-lata, que no Brasil não tem. Eu acho que no Brasil a gente tem muita coisa, a gente precisa ampliar isso no Brasil e se permitir, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa trazer para a nossa cultura, essa produtividade e permissão de fazer, de errar, testar. E falando em Brasil, agora um pinga-fogo aqui. Vocês vão falar duas palavras ou duas coisas que no currículo da escola brasileira, numa abundância de tecnologia, de IA, de acesso, o que entraria e o que sairia do currículo brasileiro? Pode começar. Uma coisa que entra e uma coisa que sai. Entra IA, assim, trabalhar com IA, então assim, não é só entrar IA e a gente vai ter IA na escola, é uma IA com propósito. Então, acho que isso entra e sai. Eu acho que tem muita coisa para sair, porque eu acho que o nosso currículo tem muito conteúdo. Então, acho que precisa ser feita uma revisão dos conteúdos que são essenciais para que esse aluno possa usar nesse processo mais dessa construção desse conhecimento e transformação. Então, assim, eu não consigo elencar uma coisa para sair, né? Porque eu acho que todos os componentes curriculares são muito importantes, que estão definidos, inclusive os novos componentes curriculares, as trilhas. Eu acho que essa composição ela é importante, mas não precisa ser tão extensa quanto é a nossa. Assim, eu acho que é muito extensa e a gente acaba, às vezes, na escola não conseguindo trabalhar essa educação mais disruptiva por projeto, porque o tempo que a gente tem, né, e o tempo nosso de escola ainda é um tempo curto. Se a gente pensar meio período, é um tempo curto para fazer tudo que a gente tem que dar conta de conteúdo, né, e mais o que a gente acredita que tem que ser feito. Então, eu tiraria alguns conteúdos que não são necessários, que a gente pode deixar para uma outra etapa, porque muitas vezes eles não têm nem maturidade e vai ter que ir para memorização, porque eles não têm essa maturidade de abstração. Então, eu tiraria alguns conteúdos. Bom, acho que não dá para ser muito diverso disso, mas se vocês quiserem complementar. Foi legal. A Diana pensou e falou aquilo que eu diria. Em 2013, eu tive a oportunidade de visitar também as escolas da Finlândia. E eu lembro que eu fiquei conversando com uma das coordenadoras e ela me explicou que lá as escolas funcionam em termos de aulas da mesma forma que as universidades. Quer dizer, você vai estudar um curso básico de biologia por 6 meses. Aí talvez tenha um curso básico número 2, né, biologia 2, que vai durar mais 6 meses. Mas não é todo semestre que você vai estudar biologia, ou todo semestre que você vai estudar geografia. Ela me contou isso, eu achei super estranho, e eu tinha contado o meu jeito para ela, né, o jeito brasileiro, que você estuda todas as matérias o tempo inteiro. E aí, antes de eu falar para ela que o jeito dela era estranho, ela falou, nossa, mas é ruim isso que vocês fazem, né? E eu fiquei pensando e falei, existem boas chances de ela estar certa, né? A Finlândia, que também se destaca muito no PISA. E eu acredito que hoje, em nosso país, nós tenhamos um excesso de conteúdo. E por querer abraçar o mundo, muita coisa não fica bem feita. A gente acaba querendo fazer tudo bem feito, fica tudo mal feito.
com algumas exceções, claro, porque existem alunos mais dedicados. Agora, o que precisa ser colocado no currículo, tem muita coisa legal que dá para colocar, pelo menos a parte introdutória, e depois da oportunidade dos alunos aprofundarem. Inteligência artificial é uma ferramenta fantástica que deve estar lá, mas também é importante que o aluno tenha noções de direito, noções de economia, tem que aprender matemática financeira, mas a ideia é parar com essa mentalidade de não, tem que aprender muita coisa, porque os detalhes de cada matéria são super importantes. Não é verdade. Não é verdade. No fim do dia, o aluno que tenta estudar tudo, pode ser até que ele consiga por um tempo, passa pouco tempo e ele esquece. Talvez fosse melhor dar menos conteúdo e dominar muito bem. O básico bem feito. Eu acho que sai o que é maçante. Sai o que eu estudei para a prova de hoje e eu esqueço amanhã. Eu acho que a gente, enquanto escola, tem que pensar assim, o que eu estou fazendo que eu estudo para a prova de hoje e eu esqueço amanhã? Eu acho que tudo que tiver dentro desse tem que sair. Eu acho que o que entra é o que eu posso fazer de extraordinário, o que eu posso aplicar, o que me ajuda a descobrir o mundo, o que me ajuda a me reconectar com o mundo, o que me ajuda a produzir, né? A gente estava conversando e o Rafa até trouxe a fala de a produtividade trouxe a liberdade para eles. Então, talvez se a gente conseguir fazer uma escola onde o aluno esteja no centro, onde ele produza, onde ele faz, a gente tem a liberdade de currículo, a gente tem a liberdade de aprender e consiga trazer para ele, de fato, uma visão de mundo. E não uma visão do que a gente acha importante, porque uma prova determinou que aquele conteúdo... Então, eu acho que o que a gente precisa tirar é qualquer coisa que for estudo da prova hoje para esquecer amanhã, tem que sair. Tem uma coisa que sempre me intriga, que é por que a criança, quando ela vai para a escola no infantil, normalmente ela vai alegre, feliz, com um brilho no olho, e conforme ela vai ficando mais velha, ela vai desistindo da escola. E eu fico pensando como é que a gente pode manter esse brilho no olho, manter essa... E acho que passa um pouco por esse... Eu não vou falar de currículo porque não é a minha especialidade, mas o que eu vejo que a escola ficou muito chata, e talvez se a gente trabalhasse por PBL mais, a gente poderia trazer mais brilho no olho, mais genialidade deles para pôr em prática, eles verem o estudo aplicado. Acho que isso seria diferente, e eu mudaria radicalmente o modelo de avaliação. Acho que a gente... Você falou do QI, né, Diana? Assim, ao mesmo tempo, eu às vezes questiono, assim, será que a gente não está usando ferramenta velha para medir coisa nova? Não sei. Verdade. Acho que a gente tem que ter umas coragens de fazer umas mexidas, sabe? E eu acho que a gente está num momento de turning point, assim, importante, porque se na transformação digital a gente terceirizou a memória, a gente colocou tudo na nuvem, celular das pessoas, o nome das ruas, que a gente não sabe, a gente delegou para as máquinas. Agora a gente corre o risco de delegar a capacidade cognitiva, porque as máquinas vão poder pensar por nós, mas ela também pode potencializar. Sim. Então vai depender muito de como a gente usar dentro da escola. Porque se for para resolver prova, e isso é um risco, porque se a gente sentar no modelo antigo e os alunos ficarem usando IA, eles vão usar para resolver prova. Sim. Agora, se a gente estimular para outras coisas, aí pode ser que a gente ajude-os a ampliar a capacidade cognitiva deles. E esse eu acho que me preocupa muito, porque eu acho que a velocidade de mudança nas escolas é muito menor do que a velocidade de mudança em outros lugares. E é real que a gente tem que tomar cuidado com as mudanças para não ficar fazendo uma coisa de novidade, mas olhar para o que realmente precisa ser mexido, mudado, mas não dá para sentar nessa história. Sim. Porque se a gente sentar nessa história, não vai ter mais memória, não vai ter mais capacidade cognitiva, nós vamos ser um país em que a gente vai consumir tecnologia e vai perder potência. A gente foi assim com a transformação digital, a gente não produziu riqueza com transformação digital. Se a gente for pensar aí, talvez o Nubank conseguiu fazer isso, mas quais são as grandes empresas brasileiras que se apropriaram da transformação digital e trouxeram uma grande mudança para a nossa nação? Foram poucas, comparado com outros centros. Quando eu vejo, por exemplo, os Estados Unidos dizendo que
quem não for americano não vai poder usar uma determinada inteligência artificial, é porque assim, é um diferencial para eles, e eles perceberam que é um diferencial. E a gente fica olhando também muito como consumidor. Mas como é que a gente vai ser produtor de coisas com inteligência artificial? E fazendo artificial? uma analogia com o uso de IA, né? Se a gente acha que o instrumento avaliativo à prova é você perguntar e ele responder, se perguntar para qualquer pessoa que use IA, essa é a pior forma de você usar IA, como um grande chat. Você faz uma pergunta e a IA te responde. Né? Isso não, você não está usando IA, você está só usando, está mecanizando. Conteúdo, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar o aluno a mesma coisa. Se tudo que eu te passei para você foi só para te fazer a pergunta e você me dá a resposta, eu não estou usando sua inteligência. Eu estou te mecanizando. Então, eu acho que a escola vai ter que pensar assim, nesses outros agentes e nessas conexões que a gente espera que a IA faça, a escola vai ter que fazer o aluno fazer. E aí, assim, voltando à minha resposta da IA, e uma coisa que eu achei bem bacana lá, foi o letramento de IA. Então, eles começam pelo letramento. Não é usar a ferramenta sem entender como ela é desenvolvida para que ela é feita. Então, quando eu falo que tem que entrar no currículo, entrar esse letramento da IA. Né? Como é que ela é feita, como é que ela é produzida. E aí, uma provocação que a gente teve hoje até no Rio Branco, da Ana, né, quando ela olhou aquela sala toda regemida da educação infantil, e ela falando assim, eu penso no meu aluno de Fundamental 2 e médio, como é que eu posso criar esse desenvolvimento para eles, por atividades ou por rotação, para gerar interesse, né? E aí, quando a gente trabalha por projeto, que é uma coisa que dá o brilho no olho do aluno, dá vontade é a satisfação, porque quando ele trabalha por projeto, ele está resolvendo um problema, ele vai montar um projeto para aquilo, vai resolver, vai ter alguma solução e vai dar satisfação para ele. Então, Engajado ele vê, e significado para ele. Engajar e dar significado para ele. Exato. Bom, foi incrível e o tempo passou voando. Nem sei quanto tempo a gente vai. Bom, uma das conclusões mais importantes da nossa missão é que a discussão não é mais se a IA chegará nas escolas, ela já chegou. A verdadeira questão é como utilizá-la para ampliar o pensamento humano sem substituir aquilo que nos torna humanos. Curiosidade, julgamento, criatividade, senso crítico. Talvez o maior risco não seja a inteligência artificial pensar por nós, seja talvez nós abrirmos mão de pensar. Bom, obrigado a todos por estarem com a gente aqui na Explore. Acreditamos que a curiosidade é a competência mais importante de quem deseja compreender o futuro. Se você também deseja explorar o mundo, vem com a gente. Obrigado. Obrigado, Gui. Acabou? Vem com a gente.